na minha modesta opinião, pegaram-se as métricas de economias, né, da economia, e tentaram encaixar em ciência. O índice de citação, se você publicou numa revista que tem um, sei lá, um impacto índice 20, X, índice exato. 2, índice... Meu, eu já vi atrocidades publicadas nas grandes revistas, e você só está vendo pelos escândalos que estão surgindo cada vez mais, né, em grandes universidades americanas agora, de fraude, de fabricação de dados. Por quê? Porque a pressão é tão gigantesca, né, e os caras falam, não, tem que publicar na Science. E eu sempre falava para os meus alunos, não é onde você publica, é o que você publica. Né? Não importa que o trabalho saia na Science, pode ser, né? Pode ser porque o cara jantou lá com o editor e isso acontece, tá? Opa, se acontece. Eu vi várias vezes, entendeu? Então, o meu drama com a ciência aqui no Brasil é que a gente não liberou verdadeiramente o potencial científico nacional. Sim. Porque a gente não liberou a criatividade, porque ela é amarrada. Porque, por exemplo, vira e mexe quando eu falo da nossa demonstração na Copa do Mundo 10 anos atrás, eu recebo comentários assim no Instagram, pô, todo esse dinheiro para fazer alguém andar? Aí eu paro, né, eu fico lá no Instagram de madrugada olhando e falo, meu, o que eu respondo para esse cristão? Fazer alguém andar, né? É algo quase bíblico, né? O paraplégico sair de uma cadeira de rodas depois de 10 anos, sair andando, e o cara fala, é muito dinheiro. São 25 milhões de pessoas paralisadas no mundo. São 3, ele fala isso porque ele anda, né? Porque ele anda. Não, mas é pior. É você não ter a mínima noção de que foi investido num projeto como esse é nicas, é peanuts. É uma gota, né? Sim. Do nada. Eu brinco com que o meu chefe americano, John Chapin, um dia eu cheguei para ele, que era um cara sensacional, virei para ele e falei, John, qual é o segredo? Vamos lá, qual é o segredo dos Estados Unidos? Por quê? Por que deu isso daí? Ele falava assim para mim, 5%. É grana. Eu falei, como? O quê? 5%? Ou o que? Ele falou, 5%. E ele ria, né? Porque eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, não tinha a menor ideia do que eu estava nem falando. Aí ele virou para mim, desde a Segunda Guerra Mundial, 5% do PIB investido, não importa se é o Partido Republicano, se é o Partido Democrata, se é o George Bush ou Jimmy Carter, não interessa. Do país mais rico do mundo, 5% garantido. Ele chegou para mim, quando eu comecei minha carreira, nos anos 70, no comecinho dos anos 70, 35% dos grants eram financiados. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eram 15%. A última coisa que eu vi, quando eu terminei, né, essa loucura, menos de 10%. Semana retrasada, pela primeira vez na história do NIH, que é o National Institute of Health, que me financiou por 30 anos, os caras chamaram de volta um edital. Não tinham dinheiro. Para a iniciativa do cérebro. Eu nunca vi isso. Na minha carreira, 35 anos nos Estados Unidos, nunca tinha visto uma retirada. Aí o cara me mandou um e-mail, porque eu ainda estou na lista deles, e estava lá escrito, e nós não sabemos se vamos conseguir pagar os grants que nós já aprovamos. Isso eu ouvi no Brasil agora. A minha carreira inteira. Sempre foi. Aqui. E a gente consegue dar exemplos práticos, né? Por que está tendo esse enxugamento nos Estados Unidos? Eu não sei explicar, né, de uma maneira categórica, eu não tenho a informação. Mas, claramente, eles têm problemas. Eles têm problemas cada vez mais o prestígio de um cientista na sociedade está indo para o buraco, a gente viu isso na pandemia. Eu participei de várias reuniões, né? Eu estava trabalhando como co-coordenador do comitê do Nordeste do Covid, e eu participei de várias reuniões internacionais, né? Com amigos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E os caras falaram, não, nós estamos recebendo ameaça de morte. Sim. Cientistas que estavam trabalhando na linha de frente lá, eu também. Teve um cientista em Manaus que foi envenenado. Bom, eu recebi... Né? Puseram coisa na água da casa dele. Ligaram para casa da minha família, dos meus pais aqui em São Paulo. Né? Quer dizer, imagine, eu estava trabalhando pro bono, larguei minha vida profissional real para ficar 1 ano trabalhando nisso, mas meus amigos falando, né? Aí eu estou numa reunião com os caras da Inglaterra, o cara da Inglaterra fala, tá muito difícil aqui. Eu falei, mas por quê? O governo conservador falou, não é só isso. A gente só tem 1 milhão de libras por dia para fazer esse projeto. Eu falei, jura? Aí ele perguntou, e vocês, como tem? Eu falei, eu tenho 0. O meu budget é 0. Eu pago do meu bolso para fazer certas coisas, imprimir coisas, sei lá. Aí ele falou, não é possível. Um comitê desse tamanho, de 9 estados do Nordeste, o tamanho do Reino Unido, né, maior que o Reino Unido. Eu falei, é 0. Entendeu? Então, a dinâmica americana
tá complexa nesse momento. E a ciência perdeu o status que a geração do meu chefe tinha. A geração do meu chefe é da geração Apollo, né, da NASA. Que era muita grana. Não, o John era o quê? 10 anos mais velho que eu. Então, ele viveu os anos 60 na plenitude da explosão, né, do investimento do Estado. E o que ninguém sabe no Brasil, ninguém sabe. Sem o dinheiro do governo federal americano, as universidades privadas americanas não funcionam. Nicoleles, você quer dizer que a pesquisa dos Estados Unidos é mantida com dinheiro público? Meu Deus, gente! Que coisa, né? Nossa Senhora! Não, é por isso que eu digo, é o segredo mais secreto, né, que no Brasil ninguém sabe. Na época, hoje eu não sei, mas na época, quando eu estava no meio da engrenagem, a Duke recebia $500 milhão de dólares do governo americano. E se esse dinheiro sumisse... Aliás, eu estava na Harvard quando despencou o mercado em 2008. Eu estava dando uma aula na Harvard. Quando eu estou saindo da aula, o meu amigo que me convidou, falando, talvez não tenha... A faculdade feche. Não tem aula, não é que não tem aula, pesquisa. Não tinha como limpar a universidade. Porque não ia ter dinheiro público. Porque o cash flow tinha sido congelado, porque a Harvard ganhava na época 600, 700 milhões. A Johns Hopkins ganhava 1,2 bilhões de dinheiro público para fazer ciência de ponta. Mas não é a mensalidade, Nicoleles, que paga a pesquisa? Ninguém conseguiria ir para Harvard, para Princeton, para nenhuma das grandes. Se tivesse que pagar o verdadeiro valor para manter as universidades. Os alunos que vão para as grandes universidades americanas, aliás, quase todas, são subsidiados, como a gente chama, a mensalidade, né? O tuition, que a gente chama lá, é subsidiado pelo overhead do dinheiro público que vai para as universidades. Porque, por exemplo, quando eu trazia $1 para a Duke, eu ganhava $1 do governo americano, cada dólar, 59 centavos a mais iam para a Duke. E era mais, não Esse era do seu dólar? Não, do governo federal não era do meu dólar. Não, tá. Do governo, de dinheiros outros e alguns federais, era do meu dinheiro. Entendi. Então, na realidade, eu era o cash cow. Eu tinha o maior laboratório do meu departamento. Você trazia a grana para a universidade. Um dos maiores da Faculdade de Medicina. Eu era basicamente um fundraiser. Não para sustentar só o seu laboratório, para sustentar a faculdade. Não, porque 56 centavos de cada dólar, e o meu laboratório rodava vários milhões por ano, iam para administração. Não iam nem para mim. Eu nunca vi um tostão desse dinheiro. E eles decidiam quanto era o meu salário, quanto eu ia ganhar, se eu ia ter aumento ou não ia ter aumento. Aí eu tinha um endowment. Um cara gostou do meu trabalho e deu um dinheiro para a Duke só para me pagar. Eu não podia decidir qual era o meu salário. Eu não podia decidir se eu ia ter aumento. Isso passava pela administração e eles te davam. Mas era um dinheiro privado, estava no banco, não era dinheiro deles, tá? E eles tiravam uma taxa de administração. Essa taxa de administração de 50... teve um momento que a Stanford cobrava 100%. Cacete. De cada dólar... 1 para 1. Era 1 para 1. Tá? Não é à toa que tinha iate do presidente, deu um mega escândalo na época. Então, essa equação, esse business plan da ciência americana, ninguém conhece aqui. Então, quando você vai numa universidade de ponta brasileira, não tem a mesma dinâmica, entendeu? E você falou de grana, eu ia dar um exemplo aqui da professora Ana, lá do Cented, do Butantan, que ela estava contando para mim um dia, que ela falou assim, tem um equipamento X, e a gente tem o melhor equipamento do mundo, só que a gente tem um. Eu fui visitar um laboratório em Harvard, eles tinham também o mesmo equipamento, só que tinha 50 numa sala. Não. Então ela falou assim, não é nenhuma questão da gente conseguir ou não fazer pesquisa, nós somos tão bons quanto eles. Mas eles fazem 50 vezes mais rápido que a gente. E agora eles estão perdendo para a China. Que o investimento estão perdendo para a China de uma maneira absurda. Eu passei 45 dias na China, no ano passado, lançando o meu livro de ciência mesmo, né? O Verdadeiro Criador de Tudo. Foi uma coisa de louco, eu nunca vi nada igual. Eu ia para a China antes, mas fiquei, 4 anos sem ir, por causa da pandemia, né? E eu passei agora pela costa inteira, costa leste inteira da China, todas as grandes cidades, lançando o livro. Eu tive uma noite que eu assinei 1000 livros. Caceta. Uma noite? Uma noite. Um livro de ciência. Haja mão, hein? Um dia eu fui na academia, em Pequim, eu fui publicado em mandarim ou em... Mandarim. Mandarim. Assina ideograma, não? Não, na mãozinha. Aqui. Não, porque... Não tem quebra-mão, não. Não tem inteligência artificial, não. Era aqui, ó. É só no analógico. Mas o senhor sabe escrever, não? Dedicatória em mandarim? Não. Eu fiz uma coisa muito delicada. Eu mandei fazer um carimbo em mandarim com o meu nome.
Ah, tá. Mas eu carimbava E e assinava. assinava analógico, né? Porque é pra ir mais rápido, né? Não, é porque Porque eles senão- gostam de carimbo. Eles Ah, têm é? uma tradição. Bom, eles inventaram a imprensa muito antes do É. tal do Gutenberg, né? Então, para variar, o Ocidente só conta a história daqui, desse lado. Eles inventaram. A escrita deles era com carimbo. Eles faziam os livros e os documentos. Eles tinham caracteres como se fosse tipografia. Sim, sim. E eles carimbavam em mandarim. Era o antigo, né? Era a ortografia antiga que tinha. Para você ser um cara literato, ou ter, né, poder ler jornal, sei lá o quê, você tinha que aprender 30 ou 40 mil caracteres. Meu Deus Aí o do Mao veio e reduziu para aumentar o grau de. Para facilitar. Para a facilitar, compreensão. ele, se eu não me engano, diminuiu para menos de 10 mil. Criou um novo. 10 mil. Menos de 10. Não, eu comprei o caderninho, porque eu gosto muito de pintar, né? Eu comprei o caderno de alfabetização de uma criança no primário. Me deram de presente o kit de nanquim, com as canetinhas que eles levam para a escola. Isso foi meu grande amigo lá em Pequim. Mas aí eu comprei o caderno para você aprender. É uma coisa de louco o que essas crianças. É uma memória fotográfica e você começa a praticar a coordenação olho-mão. Que é importantíssima para gravar. Para gravar mnemoniacamente o caractere, só que você tem que desenhar, né? Os 10 mil Os caracteres. 10 mil. E cada tracinho aqui, cada coisinha aqui muda o significado. Então é uma coisa impressionante. É um exercício. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas na Academia Chinesa de Ciência, eles me levaram, que eles têm vários prédios, né? Eles têm é diferente da francesa ou da americana. Eu sou membro da francesa, só tenho um prédio deles lá. A chinesa não. A chinesa é responsável pela infraestrutura de pesquisa. Então eles têm institutos de neurociência, institutos de física, institutos. Eu fui no de inteligência artificial, por incrível que pareça. Eu estou lá, foram uns 400, 500 livros que eu assinei depois de uma palestra de quase 2 horas. Os meninos trouxeram a bola da Copa de 2014 para eu assinar. Olha, Os caras, legal. em 2023, eles foram achar A bola. da Copa do Mundo no Brasil para eu assinar na bola que foi usada na Copa. Você olha a delicadeza. Isso é aluno de doutorado, pós-doutorado e tal. E assim, eu me senti como jogador de futebol na China. Tratado como, né, a gente trata aqui o craque aí de um time de futebol. E eles começaram comendo pela beirada, E agora estão fazendo. copiando linhas de pesquisa, né? Eles vão passar por cima. Eu nunca vi infraestrutura científica aglomerada por onde eu passei. Shanghai, Pequim, Shenzhen, Hangzhou, que é a antiga capital imperial. Incrível, né? Por quê? Porque eles decidiram que a ciência e a educação científica são as bases da futura economia chinesa. Eles criaram um projeto nacional de 50 anos, tá? Então é muito envolve diferente. muita grana. E que é de planejado, dinheiro. é planejado. Olha, o que a China quer? A China precisa alimentar a população. A China não tem segurança alimentar, ela não produz toda a comida que ela precisa, ela tem que importar comida. Putz, tem uma infraestrutura agora de, né, como chama? A Embrapa deles. chinesa, meu Deus. E o que é interessante é que eles vêm pra cá, aprendem com a nossa Embrapa, voltam pra lá. E voltam para lá. Então, eles não estão atirando em todas as direções, como acontece aqui, né? Qual é o projeto nacional científico? Eu não conheço. Há 60 anos que eu estou na brincadeira, eu não tenho a menor ideia. E a gente precisava escolher um, né? No sentido de nós vamos virar produtor de alimento, então tá bom, vamos Tudo investir bem, grana a nisso, Embrapa é um vamos- sucesso internacional. É um negócio maravilhoso, genial, mas não precisa ser só a Embrapa. Não precisa. Não, E podia ser maior a Embrapa, inclusive. né? Não, Podia ter podia mais ser ainda investimento, muito né? mais, podia ser muito mais. Mas é o seguinte, eu senti na carne isso durante a pandemia. O diálogo ciência-política é difícil. É bem complicado, porque chega num momento que você fala, eu vou dar um exemplo, né? Tem que fechar esse lugar. Vai morrer gente na rua. Tem que fechar a cidade. Tem que fechar. Não Essa pode sair cidade ninguém de tem que casa. fechar. O cara fala, não, mas economicamente, politicamente eu não posso pagar esse preço. Eu falei, desculpa, vai morrer gente na rua. O senhor tem aqui uma opção muito clara, desculpa. O senhor é o eleito, eu só sou o cara que estou te dando o resultado de 5 ou 6 modelos matemáticos, estão convergindo na mesma solução, né?
Março de 2001, 100 mil brasileiros morreram. 2021, perdão, me perdoe. Abril de 2021, mais 100 mil. Em janeiro de 2021, os nossos modelos diziam, vai feder. Vai morrer 100 mil pessoas. Vai feder, vai explodir, porque todo mundo já tinha visto, né, que a Omicron tinha... Né, a Omicron foi em 22, perdão. A Gama em Manaus tinha feito aquele estrago miserável e o Brasil se transformou no epicentro da pandemia mundial. E nós sabíamos disso. Quem estava no comitê, tanto é que a BBC, a ABC americana, eu falei para televisões do mundo inteiro, porque todo mundo sabia que o epicentro era o Brasil. Agora, vai convencer. Né? É muito difícil, porque as pessoas não acreditam do outro lado da mesa que você não tem agenda nenhuma, que você não tem uma agenda pessoal, política, nada. Você tem... Não, e vamos ser sinceros também, as pessoas do lado de lá da mesa não são escolhidas particularmente pela sua competência acadêmica. Não, mas não é nem competência acadêmica. Teve gente que se comportou muito bem. Coisas. Mas o peso da decisão política... Eu falava em muitas reuniões, eu e outros colegas, não era o único. A gente falava, não há lero-lero político que convença esse vírus a não multiplicar na taxa que ele está. O R, né, que é de taxa de multiplicação desse vírus, não vai cair só no blá blá blá. Entendeu? Então, e isso é muito difícil. Era muito difícil de comunicar. Ainda é, né? Veja bem, onde estão as novas vacinas de Covid? Eu tô esperando. Eu fui para os Estados Unidos ver meus filhos, tive que me vacinar em dezembro passado nos Estados Unidos, tá? Porque não tinha aqui. Então, o drama todo é a ciência, no Brasil particularmente, nunca penetrou no radar político. Não virou prioridade, Nunca talvez, na virou hierarquia prioridade. de prioridades, né? É o que eu sempre falo. E veja, os Estados Unidos não tem Ministério da Ciência e Tecnologia, diga-se de passagem, tá? Nunca teve, né? Tem vários lugares que nunca tiveram e tá muito bem, porque não ajuda em muita coisa. Ajuda é você pegar o dinheiro, decidir onde você vai investir, qual é a prioridade nacional, como você vai formar recursos humanos, né? Introduzir ciência desde lá o comecinho, né? da escola, do curso primário, como a gente fez lá no nosso instituto no Rio Grande do Norte. E aí decidiu quais são as áreas prioritárias do projeto nacional, seja ele econômico, social, o que for. Mas trazer a ciência para o primeiro plano. E eu não estou falando isso do ponto de vista corporativo, tá? Eu não estou falando do carimbo e da parte cartorial. Eu estou falando da missão da ciência como um agente de transformação social e econômica, né? Que nós nunca olhamos dessa maneira. E quando o meu chefe falava comigo, ele falava, bom, quando o Vannevar Bush, que não é parente do Bush, mas que era o presidente do MIT, chegou para o Roosevelt, o FDR, né, o presidente americano, e falou, nós temos que criar uma agência financiadora estatal de ciência, que foi a National Science Foundation. Mudou tudo. Mudou, porque não tinha antes. Os Estados Unidos não tinham eram fundações privadas, Carnegie Mellon, né? Os grandes bilionários da época, os Vanderbilts da vida, davam dinheiro para certas universidades. A Johns Hopkins foi fundada por um cara, Hopkins, né? Johns Hopkins, que falou, a única chance da gente recuperar o Sul, depois da Guerra Civil, é investir em educação de alto nível e criar uma universidade de pesquisa. Por isso que não tinha direito, não tinha teologia, não tinha mais nada, era ciência. E ele, em Baltimore, que era um lugar que tinha sido devastado, e deu certo. Se transformou na maior universidade durante um bom período até hoje. Das maiores de medicina e de pesquisa básica, né? Por quê? Porque havia um cara que falou, vou por $1 milhão logo depois da Guerra Civil e vou criar um modelo, em vez dos americanos terem que ficar lá na Inglaterra, eu vou trazer todo esse povo de volta, ou vou mandar alguns para aprender e trazer, e em vez de importar professores europeus, ingleses, alemães, que era o que eles faziam, nós vamos formar a nossa elite científica. E deu certo. Eles ganharam a guerra por causa disso, né? Mas logo a seguir o FDR falou, ok, se nós vamos ter uma National Science Foundation, nós vamos ter que ter um instituto de medicina de ponta, que é o NIH. Né? O orçamento do NIH, a última vez que eu olhei, né, porque depois eu parei de olhar, $31 bilhões por ano, só para medicina. Multiplica por 5, tá? Você tem uma ideia. É muita grana. 150, né? 150 bilhões de reais. É dinheiro. Né? Só para medicina. Não estou falando nem das outras, tá?
Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que a ciência ia transformar eles numa superpotência. Isso na década de 30, logo depois da Depressão de 29. Tá? E a guerra, evidente, ajudou, porque, né, a Europa foi destruída. Isso nunca aconteceu aqui. E as pessoas falam, não, mas é um caso particular dos Estados Unidos. Não é. Olha para a China. Tem a escolha política e aí... Só que daí também tem, e acho que nesse contexto você começou a falar disso, do crescimento da descrença com a ciência, que pegou o Brasil muito forte, que está pegando os Estados Unidos, sem que está chegando na Europa, então que aí os investimentos eles começam a ser questionados pela população, inclusive. E em certas áreas também, né? Em áreas muito específicas áreas também. Que você não pode investir mais dinheiro. Eu tenho amigos que tiveram que largar a pesquisa em células embrionárias tronco, né? Células tronco embrionárias, foram fazer células tronco em adultos, por causa dos empecilhos religiosos. Sim. Né? Várias pessoas... Por uma pressão externa à academia, de algo que não... Mas então, tem vários problemas. Por exemplo, a hierarquização. Né? Aluno meu, da Duke, tinha o doutorado, no dia seguinte ele podia orientar alguém se ele tivesse um emprego numa universidade. Chegava num outro lugar, né? Tem alunos meus que foram para as várias universidades grandes americanas, no dia seguinte eles estavam orientando para doutorado. Aqui, no sistema federal, você tem que beijar a mão de fulano, você tem que dar as piores aulas durante não sei quantos anos, você tem que fazer todo um noivado para você ter o direito de orientar depois que você fez o doutorado, concorda? Sim, sim. Aí os caras, eu recebo perguntas assim, o que você acha que é melhor, um doutorado ter 4 anos ou um doutorado ter 3 anos? Eu falei, eu nunca ouvi falar de prazo, isso não é jogo de futebol. Né? O cronômetro acaba com 4 anos, desde quando? O nosso acaba. Não, Disso, não, o nosso acaba, mas eu tive... O doutorado não se entrega, não se termina. Né? Eu nunca tive aluno... Eu tive alunos que foram 6 anos, porque estavam fazendo um negócio muito difícil. Mas com bolsa? Claro, porque a gente eu paguei todo mundo. Porque a gente tem uma pessoa que está ali fora agora, que você conheceu, que é a Camila, que foi premiada num congresso internacional da área dela de ecologia clínica como o melhor trabalho, foi convidada para ir para os Estados Unidos, terminou o doutorado em 6 anos e meio e 2 anos e meio sem bolsa. É insano. 2 anos e meio... Bom, nos Estados Unidos, outra coisa que ninguém sabe, a gente paga tudo. A universidade, eu falava que a gente tinha uma padaria num shopping center, porque a universidade dá o espaço. O ar é grátis também. Mas o resto... Você paga tudo. Esse dinheiro que essa taxa de administração que eu estava falando, parte dela paga luz, paga eletricidade, né? Mas água, mas não paga nenhum dos seus técnicos, nenhum dos seus funcionários, nenhum dos seus alunos. Eu a vida inteira paguei 30 anos, paguei pelos meus alunos, meus postdocs. Tinha que correr atrás de grana para pagar a bolsa dos caras. Chegou um momento que 50% mais, 60% do meu tempo era procurar dinheiro. Era isso que eu ia perguntar. Você não pesquisa, né? Você vira eu você não vira larguei. Um empresário. Mas você vira um... Exato, você vira um fundraiser, né? Porque não tem outra saída. E chega uma hora que você olha e fala, pô, levantei 65 milhões de dólares para esse lugar aqui, o que eu ia em troca? Eu não posso nem me dar um aumento. Fiquei 8 anos sem aumento. Né? Eu no meio da pandemia, né? Eu cheguei e falei, os caras chegando assim para mim, não, mas tem que voltar. Vai voltar como? Não tem avião. Eu sou brasileiro, não posso entrar porque o Trump proibiu quem for do Brasil entrar no país. Eu vou como? A nado, né? Porque tinha que manter a máquina. Tinha que manter eu chamava da fornalha. Você tem que continuar jogando carvão não interessa o que você tinha feito, tá? Não interessa se você tinha publicado o prestígio, nada disso. A grana que você trouxe não é sempre o próximo. É sempre o próximo. Que é o troço que está matando. Que está matando a ciência nos Estados Unidos. Não, está matando. Porque eu tenho alunos meus que... Professor titular eu não vou falar da onde, mas de universidades famosíssimas, chegou para mim falando, chutei o balde. Não estou mais afim. E a gente tem um amigo que estava no Texas, numa universidade, e aí o Google chegou para ele e falou, toma aqui esse caminhão de dinheiro, toma aqui, quando ele foi... acontecendo. Toma aqui esse caminhão de dinheiro, toma aqui esse caminhão de dinheiro para fazer pesquisa, desse jeito. Não era no Alabama? Não sei. Bom, ele foi estudar no Texas. Sim. Texas, Alabama ali. Isso. Mas bom, é o sul dos Estados toda Unidos, a mesma coisa, né? O Google também está no sul, mas enfim. E aí ele fala isso. Ele fala que ele estava ali lutando para levantar uma grana e aquela trabalheira. E aí mas tem vários cientistas da minha geração, inclusive, que são professores titulares há muitos anos, saindo e indo trabalhar em grandes empresas.
Porque o cara chega com um salário melhor, oferecendo uma estrutura de laboratório melhor. E o cara vai só pesquisar. Não vai ter que fazer esse trabalho de gestão. Não, de gestão, porque outro dia eu conversei, né? Fui no Palmeiras conversar com a comissão técnica do Palmeiras, com o Abel, 2 anos atrás, né? E ele falou, não, o estresse aqui, o Abel tá aqui, esse aqui parece o Abel. A carinha ali na caneca. Carlos Ruas. Aí o cara falando pra mim, quer um negócio, quer um estresse, é isso aqui, eu tô completamente estressado. Eu falei, pô, é porque você não sabe o que é ser professor universitário nos Estados Unidos, né? Porque é gestão de pessoal, gestão financeira, gestão de espaço, gestão de... É como se fosse... Eu falava para meus alunos que é o seguinte, nós estamos aqui numa batalha, é um campo de batalha. E eu estou na Casa Mata, quartel-general, tentando decidir a estratégia de como a gente vai sobreviver mais 1 mês, ou mais 2 meses, ou mais 3 meses. Fiz isso por 35 anos, né? Aí chega uma hora e fala, os caras ganham 59% do que eu trago. Qual é o ponto? Né? E ter que fazer todo o ritual, né? O ritual lá era menor. Mas tinha? Tinha. Eu comprei a minha liberdade durante 35 anos, tá? Porque eu chegava e falava, desculpa, né? 50% do revenue do departamento sou eu. Dá licença? Eu vou criar o meu negocinho lá no Brasil, pro bono, não vou ganhar nada, mas eu vou. Ah, não, vai. Entendeu? Mas acho que a gente tá gerando um problema para quem tá assistindo. E aí eu quero... Pois não. Porque a gente... O seu livro é um livro de ficção. Ah, não. Não. Mas não tem nada a ver. Não, mas não do livro. Eu vou pegar pra gente fazer previsão. Assim. Então vamos tentar fazer previsão. Eu não queria fugir muito desse assunto. Não, é nesse assunto. Eu tô com uma pergunta aqui. É nesse assunto. Tá. Eu vou fazer essa pergunta, daí depois você puxa mas só pra posso fazer um parênteses antes da gente... Eu só quero dizer uma coisa. Nada do que eu falei me convenceria de não ter feito o que eu fiz. Mas é esse ponto que eu quero trazer. Nada. Mas é esse ponto que eu quero trazer. Que assim, a gente tem falado bastante, e isso tem que ser falado, dos problemas da academia. Sim. Então hoje a gente veio no carro com a Camila, a gente estava conversando com a Camila, ela falando de parte da frustração dela e até certo ponto se culpando por não ter conseguido continuar. E aí eu falando pra ela, não, mas é que o número de fatores que não são você, que te tiraram desse caminho, talvez, ele é gigantesco. A Camila tá aqui ainda? Não, a Camila tá lá fora. A Camila tá lá fora assistindo. Não, mas ela tá aqui ainda? Tá aqui ainda. Avisa pra ela que até hoje eu não sei como eu sobrevivi. Esse é o ponto. Mas ao mesmo tempo em que a gente tá falando isso, que a gente sempre traz os pontos de dificuldade da academia, as dificuldades que as pessoas passam, as pessoas incríveis que a gente viu, que estudaram conosco, que não estão fazendo pesquisa hoje, que estão levando uma vida diferente. Você lembra do choque do Load? Sim. Quando a gente chamou ele aqui. A gente contando pro Load que ele é um excelente criador de conteúdo de quadrinhos. E aí a gente falando pra ele assim, não, um aluno de doutorado no Brasil ganha R$2.500 de bolsa. Ele falou assim, oi? Então, é isso, um aluno de doutorado no Brasil. O Load veio da periferia. Mas essa é a bolsa do CNPq, não é? Isso, bolsa do CNPq. Porque a FAPESP é melhor. A FAPESP é um pouco melhor. A FAPESP está melhor. perto de R$5.000. Quase 5, né? Quase 5, isso. Mas assim, o Load é uma pessoa que não conhece a academia. Não conhece a academia, não fez faculdade, não fez nada disso. Ele foi para a área de arte. Sabe como meu pai, que era juiz de direito, definia o que eu fazia? O meu pai falava o seguinte, você trabalha para uma empresa emergente de refrigerante e toda grande ideia que você tem que mandar para Pepsi Cola e para Coca-Cola para elas aprovarem para você poder produzir no mercado. Mas é um pouco isso mesmo. É exatamente o que eu fazia. Eu mandava um paper, né, com algo que ninguém nunca tinha visto, porque durante 3 décadas o nosso laboratório era o único do mundo que registrava centenas de neurônios ao mesmo tempo. Hoje tem muito mais gente, mas na época... E eu tinha que mandar para os competidores da área para eles me permitirem publicar. É verdade. Concorda? E para uma empresa que era dona da revista que ia ser dona daquele conteúdo que você ia publicar. Nos últimos 10 anos, para gente que tinha uma startup cujos meus resultados contradiziam o business plan deles. Quando que eles iam complicado. Quando que eles iam aprovar o trabalho? Então, mas Miguel, então tá bom. Como que nesse cenário difícil que a gente está citando, a gente estimula uma pessoa a fazer pesquisa? Não, veja, é o que eu sempre falo nas minhas palestras mundo afora, inclusive na China, quando fui perguntado isso. Porque lá também deve dureza. ser uma pauleira também, não é fácil. Eu não sei se é verdade, mas me disseram, por exemplo, se você publica um trabalho na Science, você ganha $1 milhão para o seu laboratório, coisa que eu falei. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi, né? O que eu falo? Eu sempre digo o seguinte, primeiro o que eu acabei de falar. Você não trocaria? Eu jamais trocaria o que eu fiz
nesses 40 anos, foi uma das... Continua sendo, porque eu não parei. Agora eu sou dono do meu chapéu. Então, é raro, mas eu tive a chance de criar a minha própria padaria. Então, eu não tenho que responder para o chefe de departamento, dean, presidente da universidade, né? Pela como chama? Eu gosto de dizer isso, pela graça do Big Bang, eu estou livre de tudo isso, né? Porque era um inferno. Né? Você chegar para o presidente da sua universidade, o cara fala, você quer fazer alguém andar? Mas por quê? Eu falei, pô, tá certo que você é professor, doutor de línguas românticas. Deixa eu te explicar. Agora eu sei o número, na época eu não tinha o número. Hoje em dia, 3,4 bilhões de pessoas sofrem de algum distúrbio neurológico no mundo. 43% da humanidade. Não é só sobre andar, né? Não é só sobre andar. Não é só sobre andar. Não é como se fosse só, não, né? mas exato. Não é só sobre andar. Aí vem um outro presidente que tinha um irmão quadriplégico que entendeu a relevância, porque o irmão dele tinha, né? Mas o que eu digo sempre, dizia para os meus alunos, ainda digo, onde que eu vou no mundo? Primeiro, eu nunca trocaria a vida que eu tive por qualquer outra coisa. Nem jogar de centroavante do Palmeiras, não trocaria. Porque podia ser do Corinthians, né? Daí ia ser difícil. Melhor, Meu pai tentou, mas não teve sucesso. Segundo, que é o barato é o seguinte, se esse barato está dentro de você, não é diferente de nenhum artista, não é diferente de nenhum jogador de futebol, não é diferente de nada. Se essa é um barato que é maior que você, entendeu? Você quer fazer pesquisa, você quer descobrir, você quer ter o prazer... Poucas pessoas no mundo podem até saber disso, mas você vai saber que você viu, descobriu, olhou ou ouviu algo que ninguém nunca jamais ouviu, descobriu, ouviu. E eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Isso, se eu posso usar um pequeno palavrão americano... Deve usar. Isso paga por todo o bullshit que você tem que conviver. E eu convivi com bullshits de níveis estelares, tá? Porque imagine, chega nos Estados Unidos vindo do Brasil. A primeira palestra que eu dei profissional, o cara perguntou, onde você é? Eu falei, Universidade de São Paulo. O cara vira para mim e falou, mas que parte da Califórnia é isso? Eu falei, um pouco mais ao sul. Pouquinho. Um pouquinho mais, México, ali, um pouquinho mais ao sul. Não, sério. Esse era o nível no começo dos anos 80 nos Estados Unidos. Tá? Você é pesquisador brasileiro. Então é o seguinte, se você tem essa paixão e você descobre que ela está relacionada a ser cientista, porque também é muito difícil fazer essa conexão. Principalmente aqui no Brasil. As pessoas acham que ser cientista é um negócio, né, fora da realidade. Não é. Não tem nada de especial. Além do, claro, que você tem que se preparar, você tem que ter uma certa formação, né? O drama não é esse. O drama atualmente é que o bullshit está chegando num nível que até gente que é, né, espírito de porco e que tem a paixão tremenda, não necessariamente quer ser um empresário da ciência. E esse é um drama, tá? Porque chegou num ponto que o ruído de fundo é muito grande, né? Porque o que eu estava falando, os conflitos de interesse são muito grandes, as universidades fora daqui tratam você como mais um, não interessa, tá? Tem gente que eu conheço que prestes a ganhar o prêmio Nobel, que descobriu fenômenos como plasticidade cerebral em animais adultos, que é uma revolução. John Cass, Mike Mercenary, que são meus amigos geniais. Tem gente desse nível que hoje é tratado como Zé Mané, tá? Porque muda, né? As modas do mundo acadêmico mudam também. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem de modas não da academia, entendem. Né? Existem várias modas, fora, né? Exatamente. E a gente que tem já um certo traquejo, a gente vê quando essa moda muda. E o cara fala, não, mas você não pode mais usar esse método. Eu falo, por que não? Qual é o drama? Não, porque tem este barato aqui. Eu falo, não, esse barato é ótimo, mas ele não substitui esse barato. Ele está na moda. Né? Você consegue publicar no Cell, você consegue publicar no lugar... Na Science, mas veja. Então, daí que vem o que eu estava falando no começo, que se você tiver uma formação humanística e você tiver mergulhado na ciência pelas razões que eu considero corretas... Né? Esse mergulho, esse prazer de buscar o desconhecido, de tentar explorar coisas que 99% da humanidade não dá a mínima bola, mas que podem mudar a vida desses 99%, se você descobrir algo, né, interessante. Eu ainda acredito que é a motivação que faz você superar os obstáculos, todos. Só que eu hei de confessar, de quando eu comecei
no começo da década de 80 para hoje, 40 anos depois, piorou muito. Piorou muito. Para a juventude que está entrando agora, nesse instante, porque aqui no Brasil tem um problema da hierarquização. Nós temos cardeais da ciência no Brasil. Temos donos de sistemas. Nós temos donos de áreas que você não pode contradizer, você não pode, nos painéis aí. Quer dizer, a gente receber essa desculpa que a gente não pode ter um doutorado porque nós somos muito multidisciplinares, quando o mundo inteiro está se transformando, todas as disciplinas estão se transformando em multidisciplinares. É isso que o pessoal está querendo. É isso que o povo, é isso que o mundo demanda atualmente a sociedade moderna, né? Então, porque os nossos alunos aprendem computação, engenharia, neurociência ao mesmo tempo, isso é um demérito para você ser aprovado. Não faz o menor sentido. A burocracia anda muito devagar, né? Não, e a burocracia geralmente é burra. Porque é o que eu ia falar. No Brasil, você recebe um dinheiro X para fazer um projeto. A única coisa que a agência de financiamento aparentemente está interessada é na prestação de contas. Sim. Que tem que ser feita, eu não estou falando absolutamente nada contra isso. No momento que eu vivi nos Estados Unidos, no momento ideal, eu peguei último grande 30 anos do sistema americano, o cara queria saber o que você descobriu. A prestação de contas é o contador da universidade que faz. Tem que existir, mas não é o principal fator. Eu nunca fiz. Eu não tenho a menor ideia. Quem fazia era o departamento específico porque é muito dinheiro, né? Sim. Eles que faziam, eu não tinha a menor ideia. Só que a agência que me deu o dinheiro, queria saber, não onde eu publiquei, para ser honesto. Nunca ninguém me perguntou isso. Perguntou qual é o impacto do que você está fazendo. Para onde nós vamos daqui? Eu estou fazendo uma parceria, só para a galera entender a questão burocrática e de prestação de contas, eu estou fazendo uma parceria com um cara que é um dos maiores ecólogos do Brasil hoje, lá da Unicamp. Sim. E aí ele tem uma grana da FAPESP, uma grana legal para fazer o trabalho dele, e ele contratou a minha empresa para fazer a divulgação científica do trampo dele. E aí eu emiti a primeira nota dele. Então eu mandei a nota para ele. Sim. E aí depois eu tive que fazer um documento dizendo que ele me pagou. Então eu tive que mandar dois documentos para ele. E aí de cada clips que ele compra, ele precisa ter tudo isso registrado. E ele tem que ter uma pasta em que o dinheiro dele é para isso. Então, mas tudo isso existe na academia americana, só que eu nunca pus a mão nisso. Mas é com ele, esse que é o problema, né? Então, eu falo sempre, os professores universitários brasileiros me apoiam quando eu falo isso, porque é a pura verdade. No Brasil, você ganha por um emprego para ser professor de uma federal ou da USP ou do não sei o quê, mas você tem 5 empregos. Você tem que fazer pesquisa, você tem que dar aula, você tem que fazer toda a parte burocrática desse barato, você tem que achar dinheiro e você tem que fazer extensão universitária. Sim. Eu não estou falando das coisas menores, tá? Estou falando dos 5 grandes, tá? Você ganha por um deles. Só que o número de aulas, o Ministério Público, né, anos atrás, começou a fiscalizar o número de aulas dos professores da Universidade Federal, como se o cara não trabalhasse. Né, como se fosse a prioridade no Brasil, né, ir atrás do número de aulas que o cara dá em sala de aula. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Com o grau dos outros 4 empregos que você tem que despender o seu tempo, a porcentagem do seu tempo para esses 4, você não consegue competir com um cientista de fora do Brasil. Tá? E não é uma questão de competência, é uma questão de tempo. Não, o cara do Max Planck não dá aula. Eu dava aula de pós-graduação depois de um certo momento. Sim. Tá? Eu dei aula em medicina, no curso de medicina durante 20 anos, mas aí eu parei. E falei, eu vou dar aula de pós-graduação. Tá? Sim. Porque eu comprei a minha liberdade, entendeu? Eu falei, vocês querem que eu traga o que eu estou trazendo? Eu preciso de tempo. Saiu um artigo na Nature 2, 3 semanas atrás, um grupo de cientistas dizendo, precisamos de tempo para refletir. Nós não temos mais tempo para pensar. Nós temos que pegar um troço, pôr no papel, publicar, para pegar dinheiro, para pegar de novo e pôr no troço, pôr no papel. É a corrida dos ratos da ciência. É o rat race. Que eu fui alertado isso logo que eu cheguei nos Estados Unidos, pelo meu chefe. Falou, a única coisa que você tem que evitar é cair no rat race. Porque daí você não vai publicar mais nada original, você não vai fazer mais nada que tem realmente impacto, entendeu? Porque as nossas ideias, eu e o John, eram tão absurdas. Quando a gente propôs a primeira interface cérebro-máquina que a gente publicou, a gente mandou o pedido para o NIH, né? Eu tenho isso no meu escritório nos Estados Unidos. O parecer do revisor americano foi o seguinte: Drs. Nicolelis e Chapin precisam de ajuda, vírgula, da variedade profissional, vírgula, psiquiátrica, porque eles estão propondo ligar cérebros a máquinas, algo que jamais vai acontecer, só na mente em delírio deles, tá? Sim. Isso foi em 98.
12 anos depois eu ganhei o maior prêmio do NIH, né, do Pioneer Award, por causa das interfaces animais. O que eu fiz? Fiz um slide do parecer do cara do NIH, e quando o Francis Collins me deu o prêmio, eu falei, olha, se esse cara estiver na plateia, eu gostaria de agradecer a ele, porque nós pusemos isso na parede. Esse foi o nosso... Que nem jogador de futebol. Motivação. Nós pusemos na parede e falamos, nós vamos fazer esse... Não vou falar o que nós pensamos dele. Né? Ele vai engolir a citação. E eu falei, se vocês conhecerem quem foi, a única coisa que falta nesse slide é o nome do cretino, entendeu? Porque podia ter destruído toda a área. Claro, podia ter desistido naquele momento. Não, nós podíamos ter olhado, se o John não fosse um cara aí e eu fosse um espírito de porco profissional, nós podíamos falar, não vai dar certo, vamos... E deu. Sim. Um ano depois nós estávamos publicando, mas não tivemos dinheiro deles para começar. Boa. E baseado nisso que você falou, de assim, temos os problemas aqui no Brasil, essa coisa do carimbo, da burocracia e da importância para uma pessoa que pesquisa ciência, da criatividade, da reflexão. Se você fosse o dono do jogo, como... Nunca vai acontecer, né? Não, eu digo assim, idealizar. Não tem a menor chance. Existe o real e existe... Se você fosse idealizar um caminho, qual seria o melhor caminho para desenvolver a ciência no Brasil, para alguém que é uma mente promissora aí que está chegando? Então, é como a receita é conhecida em várias coisas, né? É conhecida em música. Quando um cara de uma orquestra sinfônica vai contratar um violinista, quando, né, um time de futebol vai procurar um craque para contratar, o que você precisa é libertar o talento humano nacional dessas amarras absurdas e tirar toda uma geração aí de gente que fica rodando de cargo burocrático, sai aqui, vai para o outro, vem para cá. Tem gente que eu conheço da minha época de aluno doutorado que continua em cargos administrativos definitivos, né, para decidir quem ganha dinheiro, 50 anos, 40 anos. Faz o menor sentido. Os caras não sabem o que tem acima do horizonte. Né? Nós fizemos o Ciência Sem Fronteira, e eu tinha escrito no meu manifesto da Ciência Tropical, que eu publiquei em 2010, quando eu ainda acreditava que alguém ia me ouvir, eu publiquei, né, um manifesto do que poderia ser feito na ciência brasileira para dar um tchan, né, para a gente sair desta coisa. Uma orientação, uma diretriz. Uma orientação, uma opinião de quem estava muitos anos fora e viu todos os problemas quando tentou voltar para cá. Né? Porque eu pensei, vou voltar para o Brasil para colaborar de graça, fazer um campus do nada, achando que ia ser recebido de braços abertos. Meu Deus, foi um Deus nos acuda, né? Eu mal sei como eu sobrevivi a essa segunda aventura, né? Então, naquela época eu tinha escrito, tem que mandar um monte de gente para fora e trazer de volta, né? Mandar para eles verem o que tem acima das nuvens, para eles escaparem da opressão desses cardeais que decidem o que é que pode ser feito, quem pode fazer, quem vai subir, quem não vai. Sabe, é quase como se libertar do feudalismo. Libertar as forças produtivas né, e passar por cima dos reis feudais da ciência brasileira que continuam aí. Mas para depois trazer de volta o que foi... esses caras de volta, pois é, para fazer uma injeção, né, de inovação, de ânimo, de novas práticas, de novos processos e libertar essa moçada. Um investimento talvez em cientistas que estão lá fora. Propus na época de se criar, e eu espero que... eu não acredito que aconteça, né? Mas quando a gente criou o Instituto Santos Dumont lá no Rio Grande do Norte, o nosso campus do cérebro, a ideia era criar institutos como o Max Planck tem na Alemanha. É uma rede de institutos só de pesquisa. Tá. Você não dá aula. Você não faz mais nada a não ser pesquisar. Você pegar os melhores caras de cada área. Eu defini lá, isso 14 anos atrás. Eu estou querendo escrever a segunda versão do Manifesto Ciência Tropical, com nenhuma ilusão que ninguém ouça. Tá? Atualizado para o mundo atual, simplesmente para eu deixar de legados. Eu não tenho a menor ilusão que ninguém vai ouvir, porque ninguém está interessado em ouvir. Quem tem capacidade de ouvir não vai ouvir.